Bom dia, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre sonhos. Como não abandonar os nossos sonhos? Porque muita gente mesmo, começa a vida cheia de ideia, desejo, plano. Isso é meio que uma continuação do que a gente falou ontem, tá, pessoal? Quer construir coisa, sonha com um monte de coisa legal. Só que com o tempo essas coisas vão ficando pelo caminho. Não porque a pessoa necessariamente deixou de querer, mas porque a vida vai ficando pesada, cheia de responsabilidade, cheia de obstáculos, cheia de dúvida, e aí você fala que não tem tempo mais. Aos pouquinhos a pessoa começa a pensar que aquilo talvez não seja possível. E isso é muito triste, porque a gente não deveria desistir dos nossos sonhos. Tem uma diferença importante aqui entre a gente ajustar um sonho e abandonar um sonho. Vocês já pararam para pensar nisso? Ajustar um sonho significa a gente adaptar o caminho. E enquanto abandonar, significa que você vai desistir de vez daquilo. Muitas vezes, pessoal, o que acontece não é que o sonho deixou de ser importante, é que a pessoa ficou cansada de tentar, ou um monte de coisa aconteceu, como eu falei. Quando a gente é mais jovem, a gente costuma imaginar que as coisas vão acontecer de uma forma muito específica, assim. Os nossos sonhos normalmente têm muito detalhe. Existe um roteiro, muitas vezes. Tem muita gente que fala, com tantos anos eu vou casar, com tantos anos eu vou ter filho, com tantos anos não sei o quê. Você já deve ter ouvido isso. Só que a vida raramente segue ser exatamente roteiro, assim, roteirizado. E aí quando o caminho não acontece daquele jeito, muita gente interpreta como fracasso. E aí o cérebro faz um shutdown e desiste completamente para não doer mais. É como se você estivesse se machucando, peraí, já machucou o suficiente, vou parar aqui. Só que os sonhos, eles quase nunca acontecem quando a gente, do jeito, né, que a gente imaginou. Quase nunca. Vocês já devem ter percebido isso. A vida a gente vai amadurecendo e vai percebendo isso. Os sonhos vão se transformando ao longo do caminho. Grava isso. Uma outra coisa que faz a gente abandonar sonho é a comparação. A gente olha para os outros, vê a nossa vida e fala assim, o outro chegou diferente e tal. Só que você não vê que o outro às vezes teve outra oportunidade, outro reconhecimento, que a vida do outro é outra vida. E aí você começa a se sentir atrasado ou incapaz. Só que isso não é verdade, pessoal. E a nossa vida, ela não é uma linha de corrida. Não é, tipo, todo mundo disparou junto e vai chegar no mesmo lugar. Cada um tem o seu tempo, um contexto, uma trajetória diferente. E a comparação só vai servir para te desanimar. Então não vai nessa via, não olha. Não olha a opinião externa, não vai para esse lado. Presta atenção no seu sonho, no que você quer. Porque às vezes você vai começar a ouvir demais o que os outros pensam, e aí você mesmo vai começar a pensar, isso não vai dar certo, isso não é pra você, e aí você vai começar a absorver isso tão profundamente que você vai desistir sem perceber. E aí depois você vai conseguir com uma justificativa dessa, do tipo, não era pra mim, e você vai acreditar nisso, o que é pior de tudo. Não vai aí. Não existe sonho impossível. Os sonhos, eles estão aqui para que a gente vá atrás deles e muitas das vezes para que a gente alcance. Só que eles não sobrevivem só do nosso entusiasmo. Eles precisam de consistência. Não é aquela energia que dá vontade de fazer hoje e depois você perde a vontade, né? Perde aquela gás. Não é isso. É você ter um sonho e pegar o sonho e transformar o sonho num planejamento, de uma estratégia, de uma forma que você vai poder construir isso. Mesmo que as coisas precisem mudar no caminho. Então, ao invés de você abandonar completamente o seu sonho, que eu falei lá no início, você vai começar a ajustar. Você vai pensar qual é o próximo passo possível. Não é o passo perfeito, não é o passo gigante, é o passo realista. O que você consegue fazer? Mesmo que seja muito pequenininho. Uma outra coisa importante é você entender também que os sonhos vão pedir sempre transformação pessoal. Sempre. Às vezes, para você viver alguma coisa que você quer, você vai precisar se tornar uma versão sua mais disciplinada, mais corajosa. E isso faz parte do sonho. O sonho não é alguma coisa só que a gente alcança, ele é algo também que transforma a gente no caminho. E é por isso que ele é tão incrível. A pergunta que a gente precisa fazer para a gente mesmo não é como realizar os nossos sonhos, mas quem eu preciso me tornar para sustentar o sonho que eu tenho. Aí você vai se tornar a equivalência do que você está buscando. Porque muitas vezes o sonho continua sendo possível, mas a pessoa precisa crescer para carregar, entendeu? Tipo, o problema não é que o sonho é impossível, é que você não está à altura do seu sonho, digamos assim, ainda. Então, abandonar os sonhos, pessoal, não significa insistir de forma cega. Vale lembrar isso. Significa você olhar o que você tem e trabalhar com a realidade. Significa você continuar no caminho, na direção daquilo que faz sentido para você. Mas que você pode estar suscetível a ajustar o caminho, a ajustar como que você chega lá.
O sonho vai evoluir junto com você. E o importante é você não abandonar a direção que faz o seu coração se sentir vivo. Sempre que você tem alguma coisa que você quer muito, 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 normalmente isso é uma mensagem de algum lugar para você perseguir aquilo. Então não se deixa levar pela opinião dos outros mesmo, ou pela sua opinião mesmo, porque, Bárbara, mas eu quero muito, a evidência da minha rotina me mostra que isso não devia querer isso, que isso não é para mim. Isso é uma ilusão da sua cabeça. Hoje é dia da gente olhar os nossos sonhos, visitar os nossos sonhos e começar a planejar como é que a gente faz para trazê-los para a realidade. Mesmo que demorem muitos anos, ninguém está com pressa. Vocês não precisam ter pressa. O mais importante é você caminhar nessa direção. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre quando as coisas mudam, como é que as coisas mudam. E é bem legal você entender como que esses dias, ontem, hoje e amanhã, estão interconectados. Vocês vão gostar. Um beijo. Comecem algo hoje, comecem bem que seja sonhar um sonho novo e reeditar um sonho de vocês para começar a querer modificar a realidade para fazer esse sonho virar realidade. The love that drowns your soul's resume.